Avistamentos de objetos voadores não identificados não são um fenômeno completamente novo, mas ocorrem desde tempos imemoriais. Os OVNIs poderiam ser materializações temporárias de energias elementares e psíquicas que mudam de forma, vindas de um outro reino chamado de plano astral. Ao longo da história, a humanidade tem sido assombrada por relatos de objetos voadores não identificados nos céus, muitos dos quais desafiaram todas as tentativas de explicação ou compreensão científica. Os chineses pensavam ter visto os dragões luminosos e velozes, e os índios das Américas grandes canoas, os antigos hindus carruagens aéreas de 2 ou 3 andares, e é possível que esses avistamentos ao longo da história e numa extensão crescente no presente sejam versões do mesmo fenômeno. Existem muitas interpretações diferentes deste evento, como sendo objetos físicos genuínos, objetos etéreos materializados temporariamente ou percebidos clarividentemente, imagens externas projetadas ou hologramas, e ilusões existentes apenas nas mentes das testemunhas, geradas por elas mesmas ou induzidas por outras entidades. Pesquisadores sugerem que a resposta aos encontros com OVNIs parece não estar tanto nas estrelas, mas em nós mesmos, e isso significa que os OVNIs podem não ser naves espaciais, mas um fenômeno psíquico. A abordagem comum aos OVNIs tem sido vê-los como visitantes ou intrusos de um sistema estelar próximo que chegam ao planeta em naves metálicas por razões de comércio ou investigação científica, e mesmo no nosso nível primitivo de sofisticação científica, podemos aprender muito sobre um planeta enviando-lhe apenas uma única sonda. Na verdade, o material genético recuperado de apenas 2 adultos seria suficiente para criar centenas, se não milhares de híbridos em laboratório. Se partirmos do pressuposto de que nem todas as aparições são observadas, mas que na verdade apenas um pequeno número é observado, então o número de aparições que devem realmente estar acontecendo aumenta em direção a um número astronômico. O parapsicólogo Joseph Ryan sugeriu que mesmo que os OVNIs tivessem uma realidade física, pudessem ser fotografados ou pesados e medidos, eles ainda poderiam de alguma forma ser projeções mentais. Segundo o psiquiatra Carl Gustav Jung, o reino psíquico e o reino físico se encontram em um tipo estranho de terra do nunca, que ainda precisamos criar as ferramentas intelectuais para explorar. Neste reino repousa o mistério da sincronicidade, o mistério de todos os tipos de atividade paranormal e o mistério do disco voador. Para Jung, o OVNI é um objeto vindo do inconsciente coletivo com uma função compensatória em vez de alucinações psicóticas ou visitas de extraterrestres de civilizações distantes. Embora o disco voador seja um objeto psíquico, isso não significa que ele não seja um objeto físico. O
O OVNI é uma entidade física com massa, inércia, volume e parâmetros físicos que podemos medir, e não é necessariamente o produto de uma tecnologia que evoluiu em um outro planeta, mas sim uma janela para dimensões não descobertas do nosso próprio ambiente. O pesquisador Jacques Vallée afirma que o fenômeno OVNI é intradimensional, uma manifestação física de uma forma de consciência que é estranha aos humanos e é uma das maneiras pelas quais essa forma alienígena de inteligência de complexidade incrível está se comunicando simbolicamente conosco e é uma das manifestações de um sistema de controle espiritual para a consciência humana. As formas pelas quais o fenômeno OVNI se manifesta parecem estar ligadas ao mundo das crenças e da imaginação humanas, mas o fenômeno também parece ter uma dinâmica própria. Todas as aparências paranormais, por exemplo, de OVNIs, alienígenas, figuras religiosas como a Virgem Maria, fadas, demônios ou animais monstruosos, podem ser formas, pensamentos geradas telepaticamente pelas mentes subconscientes coletivas, assim como pelo poder da imaginação humana. O reino imaginal é um campo de pensamento planetário, uma mente coletiva que contém, mas transcende as mentes individuais, um mundo transfísico que interage com o mundo físico, em outras palavras, o reino astral da tradição oculta. O fenômeno OVNI poderia também envolver manifestações físicas temporárias de entidades astrais que se materializam e se desmaterializam espontaneamente ou cujas manifestações são dirigidas parcialmente por outras inteligências. Os OVNIs não precisam ser naves físicas comuns e, em vez de serem impulsionados por uma tecnologia física avançada que faz uso de forças físicas convencionais, podem ser impulsionados por forças parafísicas e paranormais, e isso significa que tanto as criaturas quanto as naves poderiam emergir em nossa realidade física a partir dos reinos etéricos e ser alimentadas por energia etérica. Os discos voadores são propelidos diamagneticamente. O pesquisador Victor Schauberger descobriu um novo tipo de movimento que não produzia calor, mas uma queda de temperatura, chegando às vezes ao ponto de anomalia. Esse movimento, chamado de centrípeto, produz a implosão, que é uma contração gradual ou repentina de corpos líquidos ou gasosos, que dá a criação de um vácuo biológico, e todo esse processo gera uma força diamagnética, que é uma manifestação da força vital etérica que está disponível em todo o universo. O pesquisador Trevor Constable argumenta que apenas alguns OVNIs são criaturas vivas, uma forma de vida plasmática na atmosfera que habita a parte infravermelha do espectro e são normalmente imperceptíveis. Essas bioformas habitam a fronteira etérica entre os reinos físico e astral, ou se originam nos próprios reinos astrais e, sob certas condições, podem alterar a sua densidade e tornar-se visíveis e tangíveis fisicamente. As propriedades extraordinárias dos OVNIs, em particular a aceleração e o desaparecimento repentino, é vista por alguns pesquisadores como uma forma de transferência para as dimensões mais altas da realidade, nas quais a energia ou a matéria são preservadas como outro estado de ser, por exemplo, como a informação. Esses planos que estão além do nosso alcance de percepção interpenetram nosso próprio mundo físico e dizem ser habitados por uma variedade de entidades.
O físico Durkheim postulou que o nosso mundo tem duas outras dimensões imaginárias adicionais além do espaço e do tempo, que organizam as estruturas e a sua realização temporal no espaço. Um deslocamento no hiperespaço de 6 dimensões ocorre instantaneamente através de projeções mentais, sem que ocorra qualquer movimento através do espaço. O pesquisador Michael Persinger sugere que a maioria dos OVNIs são, na verdade, luzes terrestres causadas por falhas geológicas que são cenários de variações elétricas, magnéticas ou gravimétricas. A atividade geomagnética não só dá origem a luzes terrestres, mas o fenômeno poltergeist e outras atividades paranormais, já que interage com o sistema nervoso humano, especialmente com o lobo temporal do cérebro. O estresse geomagnético faz com que a glândula pineal secrete o alucinógeno endógeno chamado de dimetiltriptamina, que torna possível o contato com entidades exógenas e independentes do espaço sideral ou de uma outra dimensão. Segundo o biólogo Terence McKenna, a DMT nos mergulha em uma espécie de hiperespaço ou nexo interdimensional com seus próprios habitantes alienígenas e, em outras palavras, as entidades estão lá fora, embora pareçam estar aqui dentro. Os extraterrestres e os OVNIs parecem, portanto, fazer parte de um espectro amplo de fenômenos sobrenaturais que se intrometem na nossa própria realidade a partir do plano astral. Na tradição teosófica, o mundo astral ou a luz astral compreende várias esferas de matéria cada vez mais etérea e mais plástica, circundando e interpenetrando a terra física. A luz astral é por vezes chamada de galeria de imagens da natureza, pois contém o registro de tudo que já aconteceu na Terra, tanto no ciclo evolutivo presente como em ciclos passados. Uma vez que registra pensamentos, emoções e ações de todas as qualidades concebíveis, compreende tudo, desde o inconsciente coletivo até o superconsciente coletivo. O mundo astral é povoado, entre outras coisas, por todos os tipos de entidades que mudam de forma, conhecidas por elementais e espíritos da natureza, assim como por humanos que alcançaram um alto grau de poder oculto e que são capazes de viver ou operar conscientemente no mundo astral, depois de deixarem o seu corpo físico para trás, temporária ou permanentemente, e também por entidades sobre-humanas que habitam os reinos astrais superiores ou akáshicos. Tal como os fenômenos espiritualistas e outros fenômenos paranormais, o fenômeno OVNI desafia a visão de mundo materialista moderna. Em vez de serem extraterrestres do espaço exterior, os alienígenas e os seus OVNIs parecem ser psicoterrestres do espaço interior, e as aventuras alienígenas transformam-se em aliadas para a transformação quando nos forçam a questionar as nossas suposições metafísicas e a revisar os nossos mapas cotidianos da realidade. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.